Querido Deus, mais uma vez nós dependemos do Senhor, ó Pai, em tudo. Queremos que o nosso coração, ó Pai, nesta manhã, mais uma vez, ó Deus, seja tirado toda a arma, Senhor, tudo que tem separado, tudo que tem feito com barreiras, mas que possamos ouvir a Tua palavra conforme aquilo que deseja o Teu coração, e usa o Teu servo nesta manhã, Deus, para ser esse instrumento e esse canal para falar conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 1. Versículos 1 até o versículo 7, Mateus 6, do 1 ao 7. É o texto da nossa aula essa manhã. Que bom que você está aqui, graças a Deus. Quero parabenizar todos os pais pelo seu dia, nosso dia, né? Uma vez que eu também sou pai. E ser pai é compartilhar de um dos aspectos da natureza divina, porque Deus é pai e se revela assim. Amém? Aí eu não sei se isso é bom para você ou assustador, né? Porque isso significa que você é chamado a de modo algum sujar o nome de Deus, mas mostrar para o seu filho que através de você ele pode aprender a amar a Deus. Amém? O que nós vamos aprender aqui hoje é extremamente importante. A lição de número 7, colocaram como tema da revista na lição, assim, ó, Jesus incentiva a prática devocional. Aí, se você não tiver nenhum problema com a anotação, eu gostaria que você anotasse do lado, bem na revista, assim, ó, Jesus incentiva, né, a prática devocional honesta. Coloca lá que aí fica perfeito. Tá bom, irmãos? Porque o que a gente vai ver aqui nesse texto é que Jesus acaba com a prática devocional falsa e mostra que existe uma verdadeira. E essa é a que ele está mostrando. Amém? E aí a gente vai entender. Então põe honesta do lado aí que é para ficar mais certo, né? Jesus incentiva a prática devocional honesta, aquela verdadeira, genuína, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Por isso que eu faço questão de ler o texto de Mateus capítulo 6, do 1 ao 7, porque dá uma amplitude do contexto que Jesus está falando, porque senão a gente pega na metade do texto e fica sem saber direito o que está acontecendo. Para você se situar na história, é Sermão do Monte. Jesus está ministrando um sermão extraordinário, que é a base de toda a sua teologia, toda a restauração do seu ideal, e ele coloca isso de uma forma fantástica quando ele vai entrar na questão da profundidade da ética, da forma como se portar no mundo. Um pouquinho antes ele vai estar falando sobre amar os seus inimigos. No começo do sermão, lá pelo capítulo 5, ele falou assim, ó, brilhe a vossa luz diante dos homens. Aí aqui ele vai dizer assim, ó, não façam nada para que os homens vejam. Parece uma contradição, mas não é. Jesus está explicando o espírito de cada momento. É como se você dissesse assim, ó, quando você se sentir tentado a mostrar, esconda. Quando se sentir tentado a esconder, mostre. É o contrário, é tudo nas antilógicas. E é o que a gente vai entender aqui hoje. Por isso eu preciso que você preste muita atenção a esse texto. Mateus capítulo 6, versículos 1 a 7. Inclusive eu quero ler esse texto na Bíblia de Genebra, que é uma das melhores traduções que a gente tem hoje. Diz assim, ó, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando,
não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Amém. Esse aqui é o tipo de mensagem que Jesus prega que irrita religioso. E eu gosto muito desse Jesus clandestino, esse Jesus que não tem nada de oficial e profissional. Ele gosta de lidar com gente que ainda está no amadorismo da fé, que é o meu caso. Eu não consigo me achar pronto, acreditar que eu sei orar como um profissional. Não dá. E Jesus vem ensinar para a gente um modo diferente de ser. É isso que Jesus está mostrando nesse texto aqui, nessa explanação que ele faz. E eu queria pegar um por um desses versículos para a gente entender com calma. Então, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta aí, até porque o que eu vou fazer é um resumo do que está na apostila. Eu não vou ficar lendo a revista aqui. Mas logo nesse primeiro versículo do capítulo 6, Jesus diz uma coisa assim, ó, guardem ou guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Olha o que Jesus está dizendo. Se você tenta mostrar-se um devocional profissional, esperando que o público veja, você está profundamente longe do alvo, que é Cristo. O que significa que para Jesus, toda devocional verdadeira, necessariamente é carregada de humildade. Humildade suficiente para fazer algo tremendo e não contar para ninguém. O nosso problema como igreja é que a gente bate violentamente contra isso. Porque nós estamos nos tornando, ao longo de muitos anos, isso não é de agora, uma igreja que vive de vitrine. O indivíduo vai fazer uma oração em casa, se ele sentir um arrepio diferente, ele é obrigado a contar à noite. Já notaram isso? A sensação que eu tenho é que as pessoas não podem viver nada que seja extraordinário, que ele tem que contar, gravar DVD, testemunho, livro. Jesus está fazendo o contrário aqui. Você experimentou algo profundo? Guarde para você. Como é difícil isso para nós hoje, que a gente precisa do palco. Está na nossa natureza. A gente briga por causa disso aqui. Tem gente que tem uma verdadeira tara com esse negócio de púlpito e microfone. O cara se mata para estar aqui na frente. Ele briga porque quer falar, não porque tem algo a dizer. O desejo de aparecer, de ser visto, aplaudido. Isso é mortal para a fé cristã. O que Jesus está dizendo aqui para nós é extremamente sério. Ele está dizendo, experimentem uma profunda realidade espiritual que fique com você como experiência sua e Deus. Aliás, eu acho que aqui é o nosso grande problema hoje. Poucas pessoas têm uma experiência genuína entre si e Deus. Por isso que eles esperam movimentos de igreja, que é para sentir que Deus ainda está falando, porque com ele não fala há muito tempo. Então ele precisa sentir que Deus está falando com alguém, para ele perceber esse vivo no movimento. Está dando para entender? Jesus diz assim, ó, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Olha o que Jesus está falando. Muitas das vezes, o jeito como você desenvolve a sua fé, a sua espiritualidade, a sua devoção, se o alvo dela são os olhares dos irmãos, o alvo está errado. Porque uma vez que você é filho, está envolvido com Deus, seu principal objetivo é agradar seu pai, e não seus irmãos. Deu para entender? É um relacionamento familiar. É dizer, Senhor, eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero ofertar, dar esmola, essa coisa toda, feito para ti, como um culto a Deus. O que o texto está dizendo para nós, e Jesus colocou isso de uma forma tremenda, é que esse culto, essa revolução que acontece em mim, ela vem para destruir o orgulho, o ego, e aquela doença do aparecer. Nós vivemos numa geração, numa sociedade, que ela é obcecada pelo sucesso. A própria cultura da gente é fomentada pelo sucesso. Aqui no estado de Goiás, por exemplo, um dos traços da cultura goiana é o sucesso. Você percebeu isso? Em todo lugar que você vai. Tem alguns irmãos de umas igrejas que a gente anda por aqui, que só a graça quando canta. Mas o cara grava um CD, faz uma coletiva de imprensa com 3 pessoas. É uma doença do sucesso. Isso é tão sério, irmãos. Olha, Deus pode te usar para operar as grandes maravilhas, grandes milagres, ressuscitar morto e tudo aquilo mais. Mas não foi um poder que você tem, então você não tem nem como explicar isso. Apenas guarde e dê toda a glória para Deus. É difícil sair de cena, mas é o melhor lugar que existe. É atrás das cortinas que Deus habita. Deus é o Deus que chama a gente para o secreto. Jesus vai usar muito essa palavra aqui, ó. No secreto, teu Pai te vê.
Como é bom quando a gente desenvolve esse relacionamento do secreto. Isso aqui é uma das coisas mais difíceis que tem para fazer. Porque à medida que a gente vai andando e vai crescendo, e o nome vai ficando conhecido, e as pessoas vão chegando perto, a tentação é cada vez mais sair do secreto. É ir para frente do palco, é ficar na vitrine. A própria formatação da configuração da nossa cultura nos leva para isso. Para você ser o cabeça, a pessoa da frente, o capitão do time, o cara que manda, o líder, o tempo todo na frente. Aí vem Jesus e faz o contrário, some no meio da multidão, entra para o seu quarto fechado, fecha a porta, vai para fora. E Jesus fazia isso. Toda vez na Bíblia que a multidão tentou chegar para tomar ele para rei, ele fugiu. Jesus fez uma coisa que até hoje é raro, fugir de multidões. Ele saiu fora, ele foi para uma tangente. Jesus está no monte orando, ele está no jardim orando, porque Jesus tinha 3 lugares especiais com Deus. Oração no monte, oração no jardim, oração no deserto. Ele está sempre em lugares de isolamento. E não é porque ele é antissocial, é porque ele sabe que multidão é um perigo. Se tem uma droga poderosa, chama-se multidão. Ela é utilitarista. Eu uso a multidão porque gosto dela e ela me usa porque gosta de mim. Aí eu viro um atrativo intelectual para você e você vira meu palco. E a gente cria uma relação de utilitarismo. Eu te uso, você me usa e a gente juntos diz, Deus nos usou. Não é à toa que a palavra hipócrita aparece no texto. Coisa ruim dizer num dia de paz, né? Mas é o jeito. E a gente vai precisar falar. Amém, irmãos? Fica com raiva não, que está só começando. Olha o que ele colocou aí, ó. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. E olha o que ele coloca. De outra forma, de outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Olha o que Jesus está dizendo. Se o que Jesus está dizendo aqui é tão sério que chega a ser assustador. Jesus está dizendo assim, ó, se tudo o que você fizer na igreja ou na vida for feito só para ser vistos pelos homens, você não tem galardão com seu Pai. Olha o que ele está dizendo. Se você chegar aqui hoje e cantar um hino para ser visto pelos irmãos, é bom que você filme o momento. Usa seu celular para filmar e grava. Porque quando terminar esse momento, terminou seu galardão. Você não tem galardão junto ao Pai. Você não fez para ele, fez para os irmãos. Quando terminar aqui, pode gravar, filmar e arquivar. Porque é tudo o que você vai ter. Se chegar no céu um dia e falar, Deus, o senhor lembra que um dia eu cantei para o senhor? Não lembro. Você cantou para os irmãos, recebeu seu galardão, filmou e gravou. Acabou aí. Agora, quando você faz para Deus, pode ser que ninguém veja, ninguém lembre, ninguém anote, ninguém grave, ninguém filme. Mas Deus nunca esquece, porque foi feito para Ele, e Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é honesto, Ele é Pai. Amém? Olha o que Jesus vai dizer daqui para frente. Interessante que no versículo 2 tem uma coisa que é extraordinária, já começa dizendo assim, ó, quando deres esmola. Jesus não está dizendo assim, se vocês resolverem dar esmola, Ele diz quando, Ele já imagina que você vai fazer. Ou seja, é impossível ser cristão e guardar posse só para mim. Lá em Isaías, 700 anos antes de Jesus, sabe o que Isaías profetizou? Ai de vocês, que acumulam casa sobre casa, terra sobre terra, de modo que digam, ninguém mais mora aqui. Imagina. Não é tudo ao contrário daquilo que a gente vê hoje? Olha o que Jesus está dizendo, quando deres esmola. Ele está dizendo assim, ó, a piedade de vocês também passa pelo bolso. Ou seja, como eu falei aqui na quarta-feira, uma igreja unida em família. Uma igreja unida em família é uma igreja onde nenhum irmão passa fome, porque a gente está o tempo todo dividindo aquilo que o Pai nos deu, porque a nossa piedade não é só do joelho, ela também atinge o bolso, a carteira e o cartão de crédito. Ela faz com que o que é meu atinja você, e ninguém aqui fique vazio, todo mundo aqui fruto da comunhão do Pai. Só que aí Jesus vai num nível muito mais profundo. Olha o que ele diz aí, ó. Quando, pois, deres esmolas, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, quer ver uma coisa? E nas ruas. Antigamente tinha um grupo de fariseus que tinha muito isso aqui, ó. O fariseu chegava e falava assim para o cara da trombeta, que era o arauto, que ficava bem na praça central de Israel. Aí ele chegava assim, dava uma moedinha assim por trás, tipo um caixa 2, um lava-jatozinho, sabe? Aí dava uma ofertinha para o cara que falou, vou dar uma oferta, aí dá um toque na trombeta. O arauto dava aquele toque na trombeta, todo mundo parava para escutar a notícia, para ver o que iria acontecer. Aí quando todo mundo parava e olhava, o fariseu pegava aquele sacão de moeda assim, bem devagarzinho, sabe? Bem, e colocava no gasofilácio. Aí fazia uma cara de santo, dizia, Senhor, obrigado, estou dando oferta. E todo mundo olhando, rapaz, esse cara é crente demais, meu Deus do céu. E Jesus vendo,
É isso que eu acho incrível. Jesus estava vendo. Tem uma coisa que é bonita de Jesus, é que ele está vendo a hora que você oferta. Já pensou nisso? Jesus viu a hora que o chato ofertou, mas também viu a hora que a viúva pobre ofertou. E ele fez questão de registrar os dois momentos. Tem um momento daquele que vem e dá porque gosta de esbanjar para ser visto. E tem aquele que dá porque não tem o que dar, mas dá porque recebeu do Pai. E para Jesus o que vale não é a oferta só, mas o ofertante que traz o coração junto com aquilo que dá. Olha só o que Jesus diz aí, ó. Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. O termo no grego aqui para hipócritas é máscara. Você já viram aquelas máscaras do teatro grego antigo? Tem uma carinha triste, uma carinha sorrindo, a comédia e a tragédia. É isso aqui, ó. Quando o circo grego entrava numa cidade, os pais corriam para a rua e diziam: olha, estão vindo aí os hipócritas, os homens da máscara. Eles colocavam a máscarazinha da tristeza e caíam, aí colocavam da alegria e sorriam. Olha o que eles estão fazendo. Jesus está dizendo assim, ó, quando você der esmola, não faça como um culto programado, não faça como um palco, não seja artista, um ator da igreja, aquele indivíduo que dá e fala: eu sou o cara que deu a maior oferta no culto, eu sou o maior dizimista. Não existe o maior dizimista na igreja, porque tanto quem dá 10 mil, quanto quem dá R$1 dá 10%, é a mesma coisa, todo mundo nivelado. Cuidado, por se sentir o cara que ajuda a obra. Você sabia que ninguém ajuda a obra? A obra é de Deus. Se você fechar a torneira, ele arruma de outro lugar. Deus, de vez em quando, Deus precisa do trabalho de um corvo, e tem sempre um corvo que ajuda ele. Deus precisa do trabalho de um peixe para engolir profeta chato, e sempre tem um peixe que Deus chama e o peixe responde. Deus não precisa de mim e de você. É um privilégio a gente fazer alguma coisa para Ele aqui, ó. Fazemos porque é culto, fazemos porque é para Ele, fazemos porque Ele nos deu e na graça a gente devolve, fazemos porque somos frutos de uma espiritualidade viva, uma devocional e uma piedade que passa pelo bolso e pela alma. Amém, irmãos? Olha o que ele diz aí, ó, não seja como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Essa palavra aqui é central. Porque ele está dizendo assim, ó, esses homens estão invertendo o processo central da teologia da adoração, que é buscar a glória para si. Qual é o fim principal e último do homem? Glorificá-lo a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim último e necessário do homem, a teologia central da Bíblia. Só que todas as vezes que eu faço qualquer coisa para ser glorificado, eu viro um monstro. Porque eu assumo um lugar que nunca foi meu, um lugar de uma pequena divindade. Eu sou o Deus desse culto, o Deus dessa adoração. No dia que eu chegar aqui e ministrar só para que você diga que eu conheço muito, ou que prego demais, então eu sou o Deus dessa pregação. Quando eu cantar aqui, para que você fale que eu canto muito, eu sou o Deus dessa música. No dia que eu assumir uma igreja e me sentir o cara porque a minha igreja é maior que a sua, eu sou o Deus daquela igreja. Toda vez que eu fizer qualquer coisa para tirar Deus do foco, eu viro o Deus desse movimento. Quando Jesus transforma, o primeiro milagre que ele faz, a Bíblia diz que ele transformou água em vinho. Se você observar bem o que Jesus fez ali, é tão extraordinário, porque é paradigmático. É o primeiro milagre, aquele milagre estabelece uma teologia. Olha o que Jesus fez. Quando as videiras pegam as suas raízes e aprofundam o solo, elas buscam a água do solo. Aí vem essa água misturada nas químicas da raiz e a potencialização do sol, nasce a uva. Você colhe a uva, pisa e ela vira vinho. Olha o que Jesus fez. Transformou a água em vinho. Ele só acelerou o processo para não estragar a festa dos irmãos. O que Jesus está falando é o seguinte: eu vou fazer milagre, mas eu só vou fazer aquilo que meu Pai já faz desde a fundação do mundo, porque milagre para Jesus traz o Pai de volta e põe Ele no centro. Todo e qualquer milagre que tirar Deus do foco não é para Deus e a glória do milagreiro. Deu para entender, irmãos? Por isso é tão perigoso a gente estar numa igreja de milagreiros, porque o milagreiro adora o flash, ele é viciado nisso, então é extremamente perigoso. Olha que coisa interessante que Jesus diz aí, ó. Em verdade vos digo, essa expressão em verdade provavelmente é a expressão didática da época, é um jeito dos rabinos e dos mestres de mostrar uma fórmula que precisa ser aprendida, precisa ser entendida. Então ele diz, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa, já receberam a sua glória, sentiram que é para eles, acabou também, não tem mais nada para receber disso, vai ficar tudo parado aí, porque eles não têm mais o que receber. O que Jesus está dizendo é que a devocional honesta, verdadeira, genuína e pura se preocupa última e exclusivamente com a glória de Deus. Interessante que dar glória a Deus não é chegar no culto, levantar a mão e falar aleluia. É muito diferente disso.
é você lembrar o tempo todo a relação correta, soberania. Ele manda, você obedece. Porque Ele deu, você devolve. Porque Ele está vivo, você existe. Ele em cima, você embaixo. Ele para sempre, você até o dia que Ele deixar. É Ele que manda, a gente obedece. Ele Senhor, a gente serve. Isso é glória. Glorificação a Deus. Interessante que, dá uma olhada no que Jesus diz no versículo 3 aí, ó. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Ou seja, quando você fizer qualquer obra assistencial, qualquer coisa que você fizer na vida, não filma não, não é? Já viu os irmãos que faz filme, dá entrevista? A igreja está fazendo, e filma lá. Aí a gente tem umas desculpas de crente são as melhores do mundo, são criatividade pura. E a gente fala assim, isso aqui é para estimular os outros irmãos. O que já é por si só assumir culpa de que a gente não faz, não é? Porque o ideal seria que não precisasse de estímulo nenhum para ninguém. Isso aqui deveria ser nosso. Jesus diz, quando deres esmola, já é natural seu. Você quer ver uma coisa que é incrível? Isso aqui acontece muito em igreja de pobre. É interessante isso. Igreja de pobre, você não precisa ficar o tempo todo lembrando os irmãos que eles têm que ajudar. Eles já se ajudam mutuamente. Aliás, eles só sobrevivem porque se ajudam. A convivência do pobre não é da competição, é da cooperação. É incrível, o pobre pode não ter nada, mas do nada consegue dividir. O problema disso aqui é para rico, que rico é uma tribulação. A sensação do rico, ele nem consegue viajar em paz, já percebeu isso? Ele viaja, ele vem já com um monte de câmera ligado o tempo todo. Se alguém espirrar, ele sabe. Ele não tem paz no coração. É por isso que é bom quando você tem o coração livre das posses. Você pode ter o que você tiver, mas saiba que isso pertence a Deus. E é Ele quem cuida de você e do que é seu, porque foi Ele que te deu. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Quando a sua mão esquerda fizer uma coisa, interessante, Jesus vai logo na esquerda, que tinha todo um peso na época. Quando a sua mão esquerda fizer uma coisa, não deixa a direita ver não. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, faça com inteireza, entendendo que você está fazendo sem nenhum tipo de sugestionamento, sem nenhum tipo de surpresa guardada para amanhã, sem nenhum tipo de ingratidão, que a ingratidão também se manifesta quando você cobra dos outros, sabia disso? Ingratidão não é só quando você deixa de agradecer porque alguém fez. Não existe frase mais terrível de ouvir de alguém que você ajudou do que isso aqui, ó. Eu não pedi, é ou não é? Fala a verdade, você ajuda a pessoa, e aí o indivíduo fala, nunca te pedi nada. Esse é o pior grau de ingratidão que existe. É quando você não apenas não agradece, mas não reconhece que precisava. Não reconhecer necessidade é mortal. É por isso que antes de qualquer coisa na fé cristã, vem o arrependimento, que é reconhecimento de um estado antigo, e você se arrepende e muda. Isso começa pela graça. Jesus está deixando isso claro aqui. Olha o que ele diz no versículo 4, ó. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Interessante que a melhor tradução para esse verbo do final aqui não seria recompensa, porque o verbo no grego aqui, apodidomi, é um verbo grego com o sentido de concessão, de um presente. A forma mais incrível assim, de tradução desse texto seria se a gente dissesse assim, ó, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, vai te dar um monte de presentes por você ser assim. Ou seja, não é um lado de recompensa. Entenda isso aqui, ó, porque essa lógica de retribuição faz com que a gente prenda a Deus nos nossos limites. Eu faço e o Senhor me dá, porque se eu não fizer, o Senhor também não dá. E Deus não age nessas lógicas. O que Deus está dizendo é o seguinte, porque eu já te dei, a começar pela vida, você está vivo porque eu deixei, mas porque eu já te dei, você tem como dar. E porque você está dando, eu estou te presenteando cada vez mais, 2 vezes, pelo ato de dar e pelo ato de me reconhecer como doador da vida. Isso aqui é extraordinário, é um reconhecimento de que antes Deus já tem feito coisas por nós. Não tem ninguém aqui hoje que possa dizer assim, ó, Deus não fez nada por mim. É ou não é? Até porque a coisa mais valiosa que você tem aí, que é fôlego da vida, você não pagou. Nós estamos aqui porque Deus já vem fazendo. E é porque Ele já vem fazendo que nós podemos hoje aqui agradecê-lo. Gratidão brota do reconhecimento do que Deus já fez. Não é só uma retribuição lógica. Não, eu estou fazendo, então Deus vai me dar. Isso prende Deus num sistema nosso mecânico e economista. A lógica aqui é diferente.
Então Jesus vai chegar, e Jesus, o que eu gosto desse texto aqui, ó, é que Jesus começa por uma via daquilo que seria uma piedade de fora, das obras. Você está fazendo. Tiago escreveu que a fé sem obras é morta. O que Tiago está dizendo não é que a gente sai fazendo um monte de coisa. O que Tiago está dizendo é que a nossa fé é revelada naquilo que a gente faz. Aquilo que você faz diz aquilo que você acredita. O texto está dizendo isso para mim e para você. É Jesus dizendo assim, ó, à medida que você está sendo um homem fiel, uma mulher fiel, crente para a glória de Deus, sabe o que vai acontecendo em você? Você vai percebendo que não precisa possuir as coisas vão sendo dadas, vão sendo diferenciadas. Acontece com o filho pródigo. Quando ele só queria as coisas, ele perdeu a casa, perdeu a vida, perdeu as coisas e foi parar no fundo do poço. Aí quando ele só queria só o pai, as coisas voltaram para ele. Anel novo, roupa nova, sandália nova, a casa, a festa, a vida. Quando você só quer as coisas, perde tudo. Quando você só quer o pai, ele te dá as coisas. É de presente. Porque aí você já não quer só as coisas, você quer o pai. Porque não adianta ter as coisas e não ter o pai. Não adianta ter a festa, mas não ter a casa. A festa só existe por causa da casa. Então Jesus começa pela piedade que se vê fora. Ele começa dizendo assim que você começa reconhecendo o outro. Sabe o que é interessante? Uma coisa que me chamou a atenção esses dias, olhando no primeiro milagre que Jesus opera, é que Maria está no casamento e Maria é quem percebe a falta. Não é ninguém da festa, o dono da festa, que fala assim, ó, avisa para Jesus aí que acabou o vinho. É Maria, que era a convidada da festa. É interessante isso. Ou seja, sabe por que um dos aspectos do devocional cristão é o ato de dar oferta ou esmola, como o texto coloca aqui? Porque isso significa que você ainda tem os olhos curados para reconhecer necessidades. Gente que reconhece necessidades. Maria foi alguém que percebeu a falta, acabou o vinho. E eu sei que aqui tem alguém que pode suprir essa necessidade. E foi até Cristo e disse para os serventes, façam tudo o que ele fizer, que ele mandar. Façam tudo que ele vos ordenar. Ou seja, o que Maria fez ali é o que as mulheres fazem com a gente, os homens, as esposas e as mães fazem até hoje com a gente. Elas mostram para a gente aquilo que não tem nada a ver com a gente, não é? Elas falam do impossível e por causa delas a gente faz o improvável, não é verdade? A mesma coisa acontece aqui, ó. Maria faz isso aqui, ela percebe a falta, indica a Jesus o caminho para suprir a necessidade. Por que é que você dá oferta e dá esmola? Não é porque é bonzinho e mostra para os outros, é porque reconhece que alguém do seu lado tem falta, e se você reconheceu, é porque você é o agente, promotor de Deus de suprir necessidades. Uma coisa tremenda da Bíblia, Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é você dar do que receber. Sabe por quê? Porque se a gente for olhar numa lógica simples, é muito melhor receber do que dar. É ou não é? Fala a verdade. Só que na lógica de Jesus, dar é melhor do que receber. Sabe por quê? Porque aquilo que você dá nunca mais sai da sua vida. Se você hoje aqui me der uma gravata, eu nunca vou poder dizer que comprei a gravata, que roubei a gravata, ou que a gravata apareceu no céu. Você me deu. Para o resto da vida vai ficar uma relação entre nós. Aquilo que você deu nunca sai da sua vida. Você deu, mas aquilo está implícito em você. Ou seja, só dá quem tem. Não é verdade? É por isso que tem muita gente que tem muito, mas como não dá nada, nunca teve nada. Porque nunca teve a si mesmo. Daí nasce o amor ao dinheiro. Agora, quem tem e doa, entendeu de uma vez por todas que assim como ele tem a graça, é Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, não preciso de mais nada, porque tudo eu já tenho em ti. Completo, plenitude. Agora dá uma olhada no versículo 5. Jesus dá um salto de devoção. Ele começa pelas esmolas, mostrando uma piedade que acontece fora, aí vem para dentro. Olha só o que ele vai dizer, ó. Quando orardes, de novo, ele não está dizendo se vocês orarem. Para Jesus já está implícito que quem anda com ele é discípulo dele, abençoa e ora. Ou seja, se você é discípulo de Jesus, não abençoa e ora, está errado. Tem que procurar os pastores no final do culto, falar, gente, estou aqui há muito tempo, mas eu sou só um simpatizante da causa, um turistazinho gospel, dá para eu entrar no corpo? Né? Porque até agora você não participa do corpo. Porque para Jesus, irmão, está implícito, é natural. Quem anda comigo, oferta e ora. Olha o que Jesus está dizendo. Quando vocês orarem, não sereis como os hipócritas, de novo, os atores. E se tem um lugar que é fácil de ser hipócrita, é na oração. Tem gente, por exemplo, que ele gosta, vamos dizer, da estética da oração. Ele gosta muito do marketing da oração. Ele fala assim, gente, orei tanto essa semana, quer ver? Eu vou levantar aqui para você ver meu joelho. Aí levanta assim o joelho, todo cravejadinho, fala, ai, eu orei ontem. Os irmãos falam, rapaz, é crente, esse aí é crente.
Ou então ele te cumprimenta com a paz do Senhor e diz, você sabe quem eu sou, varão? Não, eu sou da intercessão. Você fala, meu Deus, irmão, o cara já se apresenta, faz o marketing da oração. Quando eu oro, a coisa acontece. Irmão, quando você faz isso, vira um ator. Muito mais importante do que o dono da peça. Aliás, se o dono da peça aparece no palco, é porque a peça acabou. É ou não é? Guarda isso no seu coração. Dá uma olhada aí, ó. Quando vocês orarem, vocês não vão ser como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Sabe aquele povo que gosta de fazer umas orações diferentes, assim, mirabolantes, extraordinárias, que é para o povo ver? Você já viu gente que dá aquela orada assim tão fantástica, aí abre só o cantinho do olho para ver se o povo está olhando? Não tem? Você já viu gente que muda de voz para orar? Você conversa com o irmão todo dia, a voz dele é normal, aí chega aqui e faz, amantíssimo e eterno Pai. Não tem? Não tem gente que fica até falando nomes de Deus, Senhor, Tu és o Jeová Kadosh. E vai criando nomes para Deus. Olha que bonitinho, olha o que Jesus diz aí, ó. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus insiste nisso aqui, ó. Esse pessoal está buscando lucro, e quem busca lucro, mercado da fé, não está aqui para orar. Porque oração aqui é conversa com Deus, é intimidade de alma, é busca de filho com pai, relacionamento. Oração aqui para Jesus não é um banco de dados, um acúmulo de horas. Oração aqui para Jesus não é a capacidade que eu tenho de ficar um monte de dias, de horas, de anos, criando uma espécie de manipulação da própria alma. Não, eu faço isso o tempo todo para todo mundo saber, eu sinto. Nada disso. É como comer, beber. Jesus vai colocar o reino dos céus dentro da lógica da comida. Ele diz, a minha comida e a minha bebida são fazer a vontade do meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Assim como eu não posso ficar muito tempo sem comer, também não posso ficar muito tempo sem orar, eu preciso disso. Fechar no meu tempo, orar com o Pai. É entender que a minha postura e o meu jeito de oração não são feitos para impressionar ninguém, porque não precisa. Olha o que Jesus vai dizer aqui no versículo 6, ó. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Sabe o que Jesus está dizendo? Notem que Jesus está numa região pobre, Galileia, cuja infinita maioria das casas não tinham 2 quartos, era só um cômodozão. Jesus não está falando de um quarto físico, um lugar que você entra lá, fecha e tranca a porta. Você pode estar agora no quarto fechado da sua alma. É um ambiente de secreto, de isolar-se. Olha o que ele está dizendo. O que eu mais gosto nesse texto é que Jesus provocantemente fez uma alteração. Olha para mim aqui, ó. Jesus, a lógica seria, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, porque o teu Pai que te ouve, já que você vai orar, te recompensa. Jesus não diz o Pai que te ouve, ele diz, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, porque o teu Pai que te vê. Não é estranho? Eu vou falar, o Senhor me escuta. Não, eu não vou te escutar, vou te ver. Porque Deus sabe que crente tem lábia gospel, abracadabra cristão. Mesmice gospel. A gente que chega faz uma oração tão certinha, enquadrada, que nem ele se reconhece no ato de orar. Ou tem gente que confunde oração com um síndrome de narrador de futebol. O cara fala até cansar a própria memória. Não é? Já viu? E desesperadamente vai falando, até que para, dá um grito desesperado. Deus, fala comigo. Deus fala, se você fizer silêncio. É conversa. Você fala e suporta o que o outro tem a dizer. Diálogo. Esse é o problema. Olha o que Jesus está dizendo. O teu Pai que te vê, te recompensará. Ele está dizendo assim, ó, no momento que você entra na oração, é tudo que você entrega. Não são só palavras. Teu Pai vê teu coração. Teu Pai vê tuas necessidades. Teu Pai vê teus braços, teu Pai vê tuas mãos que ofertaram antes, teu Pai vê teu coração, teu Pai vê tua família, teu Pai vê tudo, porque de onde Ele está nunca te perdeu de vista, e é por isso que você tem hoje qualidades para orar, uma oração profunda, que não é só manipulada de boca. Sabe como é que Jesus termina esse texto? Com uma frase extraordinária, olha o versículo 7. Orando, não useis de vãs repetições. Essa palavra aqui no grego, batalogeu, sabe o que significa essa palavra? É como se fosse assim um blá 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 no popular. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que você não pode orar uma oração igual, como por exemplo o Pai Nosso, que Ele mesmo ensinou para os discípulos orar.
Seria estranho Jesus dizer isso e ele mesmo ensinar uma oração certa como essa. O que Jesus está dizendo é quando você faz um mantra. O mantra é antipalavra. É do tanto que você repete que ela vira uma coisa sem vida. É quando você faz uma oração tão mecânica, tão técnica, tão acostumada. Uma oração que acostumou a ser uma oração pronta, pré-fabricada, com selo de qualidade, ISO 9001. Você fala, eu oro demais, porque eu já aprendi há muito tempo. É diferente. Você quer ver uma coisa? Fala a verdade. As melhores orações da nossa vida são aquelas que a gente não ensaiou, que não dá tempo, que sai com tudo. É ou não é? São tão boas que elas estão nos Salmos. Os Salmos têm essas orações. Senhor, acorda, levanta, me ajuda. O salmista chegou a comparar Deus com um soldado bêbado. O Senhor parece um soldado alegre de vinho. Imagina, irmão. São orações normais, rasgadas, que vêm da alma, que você não tem tempo de ensaiar, que não fica bonita, não sai perfeita. É uma oração que é para o Pai, a alma fala, toma a frente, atropela a boca. É aquela oração que às vezes você cai no chão, não fala, só geme e chora, e Deus escuta como Samuel, porque Deus recebe orações honestas. Nós somos chamados aqui hoje a destruirmos a religiosidade da falsa devocional. Amém? A mesma coisa acontece com o jejum, a mesma coisa acontece também com o perdão. Sabe o que Jesus está dizendo? Os fariseus tinham um negócio muito sério. Alguns, quando faziam jejum, eles deixavam a cara toda suja, amarelinha, nem escovar o dente, os caras faziam direito, cabelo bagunçado, saía na rua triste, aspecto monstruoso. Você falava, o que foi, varão? Estou em jejum, santo. Você já viu os irmãos que nunca vai na sua casa, mas vai na sua casa de manhã quando está em jejum, só para você falar, toma um café, vão. Hoje estou no propósito. É a mesma coisa. O que Jesus está dizendo é o seguinte, está fazendo jejum? Lava o rosto, se arruma, sai bonito, cabeça erguida. O mundo não precisa saber, não é para eles, é para mim. Sabe o que é jejum? Jejum é fome, só que é fome de Deus. Quanto mais fome de Deus você tem, menos fome das coisas você vai ter. E você fica mais perto do seu Pai. Amém? Fica de pé, por favor. Eu gostaria muito que você hoje saísse daqui com isso na sua mente. Toda a nossa vida devocional como crente corre o sério risco de se tornar uma vida religiosa profissional. Quando isso acontece, a gente canta sem prestar atenção na letra, a gente vem para a igreja porque tem que cumprir uma agenda. Quando isso acontece, você vem de manhã para não vir à noite. Quando isso acontece, você fica acostumado a congregar só no igrejão, não visita de jeito nenhum igreja pequena. Quando isso acontece, você substitui a vida oficial, genuína, por uma espécie de fabricação gospel, um simulacro da vida. Irmãos, Deus só trabalha com os originais. Deus só trabalha com os honestos. Amém? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado por essa aula. Acima de tudo, Senhor, obrigado porque nós aqui podemos estar livres da tentação de fazer para aparecer. Não precisamos. Precisamos cada vez mais nos escondermos atrás da cruz. Leva-nos e eleva-nos a uma espiritualidade que possa, Senhor, se libertar da tentação do aplauso, da vitrine. Que a Tua palavra seja essa pedra capaz de destruir, estilhaçar as vitrines do ego. E quanto mais a gente diminuir, mais o Senhor aumenta. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra.
E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto, que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.